Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Eu quero falar nessa hora sobre o assunto com o título Atos Proféticos. Hoje, há muitas igrejas que usam essa prática de atos proféticos. E alguns líderes, alguns pastores, para justificarem os seus atos proféticos, eles usam algumas passagens do Antigo Testamento. E eles dizem ainda que os atos proféticos trazem ao mundo físico as realidades espirituais. Mas isto não é verdade. Eles usam, por exemplo, a pregação sem roupas do profeta Isaías, capítulo 20 do livro de Isaías. Eles usam, para justificar os seus atos proféticos, as 7 voltas em torno da cidade de Jericó, em Josué capítulo 6. Eles usam a botija de barro que foi quebrada diante do povo, Jeremias capítulo 19. Eles usam ainda, para justificar os seus atos, Jeremias 13, o cinto de linho que foi enterrado às margens do rio Eufrates. Mas, meus amados irmãos e irmãs, as ações praticadas pelos profetas não traziam ao mundo físico as realidades espirituais. Não. Os atos proféticos realizados pelos profetas não traziam ao mundo físico a existência do mundo espiritual. As ações praticadas pelos profetas no Antigo Testamento tinham caráter puramente de ensino, de orientação, tinham caráter pedagógico. E os atos proféticos não traziam à existência coisas espirituais. Portanto, naquela época do Antigo Testamento, os atos proféticos dos profetas tinham caráter didático para corrigir o povo, orientar o povo de Deus e muitas vezes para trazer juízo sobre um povo que não era o povo de Deus. Por exemplo, a pregação, Isaías capítulo 20, a pregação de Isaías, sem as roupas externas, tinha um sentido pedagógico, didático. Era uma parábola viva. Isaías teria que aparecer 3 anos. Durante 3 anos ele tinha que aparecer ao público sem as roupas externas, como um sinal daquilo que ia acontecer ao Egito quando a Síria os levariam ao cativeiro. Portanto, ali tinha um ensino prático. A mensagem tinha um propósito de advertir Judá para não se envolver, para não confiar em aliança com o Egito, porque a Síria ia levar o Egito ao cativeiro. Quando lemos Josué capítulo 6, por exemplo, as 7 voltas ao redor da cidade de Jericó, ali tinha um sentido didático, de ensino. Ali é um pré-anúncio do juízo final de Deus sobre os ímpios no final dos tempos. Jesus, simbolizado por Josué, voltaria em justiça com o seu exército do céu para julgar todos os ímpios. E aqueles que rejeitassem a oferta salvífica, a oferta da graça salvífica, iam perecer, tal qual os cananeus. Portanto, tinha um sentido, tinha um objetivo didático pedagógico. A botija de barro quebrado diante do povo, lá em Jeremias 19, Jeremias, por meio de uma parábola em forma de drama, revela que Jerusalém sofreria tal qual uma botija quebrada. Ou seja, Jerusalém ia se despedaçar. O cinto de linho enterrado às margens do rio Eufrates, Jeremias 13, tinha um sentido pedagógico. Israel era esse linho, era esse cinto de linho que mantinha relação íntima com Deus.
Mas agora Israel era inútil. E Deus então ia largar Israel, tal qual o ato de Jeremias, enterrando o linho nas margens do rio Eufrates. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, esses atos proféticos da atualidade ocorrem porque as pessoas, os líderes, eles confundem relato bíblico didático com ordem direta de Deus. E quando se confundem, quando as pessoas fazem uma confusão de relato bíblico didático pedagógico com uma ordem direta de Deus, isso gera heresia, apostasia. O fato é que os atos que encontramos no Antigo Testamento eram direcionados a um povo específico e a uma situação específica. A Bíblia não está dizendo em momento algum, não está estabelecendo uma regra. A Bíblia não está dizendo que nós deveríamos reproduzir os atos proféticos. Porque uma coisa é relatar um ato que tem cunho didático, que tem cunho pedagógico. E outra coisa é a Bíblia dar uma ordem direta de Deus que devemos fazer. Por exemplo, Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. E era como se Deus dissesse: Moisés, eu estou aqui, esse ambiente agora é santo porque eu estou aqui, tu estás na minha presença. Então isso não quer dizer que todas as vezes que formos entrar na presença de Deus em oração, nós temos que tirar os nossos sapatos, as nossas sandálias, temos que orar descalço. Isso não quer dizer que todas as vezes que formos ao culto de oração, nós temos que deixar na porta da igreja os nossos sapatos, as nossas sandálias. Por exemplo, a Bíblia diz que quando os sacerdotes eles entravam na tenda da congregação para ministrar no altar, eles tinham que lavar as mãos e os pés antes, porque senão morreriam. Isso não quer dizer, isso não implica que todas as vezes que formos ministrar, que formos pregar, nós temos que lavar as mãos e os pés. Por exemplo, agora eu estou ministrando a todos vocês. Isso não quer dizer que antes de ministrar, eu deveria ter lavado minhas mãos e meus pés. Portanto, meus irmãos, os atos encontrados no Antigo Testamento não precisam ser repetidos no nosso meio hoje. Porque se assim nós fizermos, nós estamos mostrando que um método pode substituir a ação do Espírito Santo. Ou então que um método pode provocar a ação do Espírito Santo. E isso é heresia. Ninguém pode manipular o Espírito Santo através de métodos. Por exemplo, ninguém pode chegar e dizer assim: olha, nós vamos aqui fazer um ato profético lá em Brasília. A nossa igreja vai para Brasília, estender as mãos em direção à esplanada do ministério e decretar, determinar, declarar a falência da lei do aborto. Ou então a falência da aprovação do casamento gay. Isso é meninice, isso é tolice. Ninguém pode dizer assim: olha, vai ter um grande evento evangelístico no Mineirão, no Castelão, na Arena Castelão aqui em Fortaleza, no Mineirão, em Minas Gerais, no Pacaembu em São Paulo, Maracanã em Rio de Janeiro. Vem um pastor de fora, vai pregar um grande evento. Vamos fazer um ato profético lá. A nossa igreja vai estender a mão, nós vamos estender as mãos em direção às arquibancadas, estender as mãos sobre a grama e vamos decretar um ato profético ali para que muitas pessoas se convertam a Cristo. Isso é meninice. Isso não existe biblicamente, não tem respaldo bíblico. Ninguém pode dizer assim: ó, está chovendo muito pouco no Nordeste, no Sul, a seca está assolando, as bacias, as barreiras de água, o nível de água está lá embaixo, então vamos todo mundo lá, na barragem do Oroz, aqui, de Ceará, na barragem A, na barragem B, e vamos estender as mãos em ato profético e decretar, paralisar a ação do demônio da seca, Primeiro que nem demônio da seca existe. E esse ato aí é um ato puramente de meninice, de tolice, de falta de conhecimento da palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, no passado Deus operava, Deus utilizava
meios didáticos para ensinar o povo, para corrigir o povo, para levar o povo à verdade. Com a vinda de Jesus, o meio que Deus usa é o próprio Jesus, através do Espírito Santo da nova aliança. Portanto, meus amados irmãos, a aliança que nós estamos inseridos, ela não foi escrita em letras de pedras, não foi escrita na pedra, foi escrita nos nossos corações. Por isso que nós não precisamos de atos proféticos, nós não precisamos de artificialismos, nós precisamos de orar, de jejuar, de buscar o Senhor e viver uma vida santa. Isso é que é necessário. Portanto, que o Senhor possa nos abençoar e nos dar discernimento para ficarmos na linha da Bíblia, na linha da palavra de Deus. Que Deus os abençoe ricamente. Amém.